Berkeley, Califórnia, 28 de maio de 1979. 11 da noite. Faye Tender atende a campainha. Uma jovem de capuz azul. A mulher sai da frente. Atrás dela surge Edward Glenn Brooks, 26 anos. Recém-saído da condicional, um revólver 38 na mão. Ele invade a casa, amarra o filho dela de 20 anos e a filha também. O amante arrasta Faye até a escrivaninha no quarto. Escreva, ele ordena. Ela se recusa. Ele engatilha a arma. Ela escreve: Eu, Faye Tender, admito que traí George Jackson e o movimento carcerário no momento em que mais precisavam de mim. 5 tiros a queima-roupa. Ficou paraplégica da cintura para baixo, suicídio 1 ano depois em Hong Kong. Mas essa história não começa aqui. Começa 8 anos antes. Prisão estadual de San Quentin, 21 de agosto de 1971. George Jackson corre pelo pátio da prisão. Saca uma pistola 9mm do cabelo Black Power. 3 guardas já mortos atrás dele. A torre mira. Um disparo, ele cai. A mulher que Brooks acabou de executar era a advogada de Jackson. Foi ela quem o fez famoso. Publicou o livro dele, arrecadou centenas de milhares para sua defesa. A Black Gorilla Family, criação de Jackson, decretou a morte dela. Los Angeles, 18 de setembro de 1960. George Jackson entra num posto de gasolina da Standard Oil. 18 anos, nascido em Chicago, criado em Watts. Já carregava uma lista de passagens pelo juizado de menores nas costas. Puxa uma arma, exige dinheiro. $71. Só isso. $71. O defensor público faz um acordo. Confesse a culpa. Pena leve. Tempo na cadeia do condado, talvez 1 ano. Jackson aceita. Dezembro de 1960. O juiz dá a sentença. De 1 ano à prisão perpétua. Indeterminada. O juiz aponta a ficha de Jackson. Assalto à mão armada, agressão, furto. Aos 18 anos, George Jackson entra no sistema prisional da Califórnia para nunca mais sair. 7,5 dos próximos 10 anos na solitária. 23 horas por dia num caixote de concreto. Sem luz do sol, sem contato humano, nada além de tempo e ódio. Mas algo acontece naquela caixa. 1966. Prisão estadual de San Quentin. Jackson conhece W.L. Nolan, 20 anos, assaltante condenado. Mas Nolan é diferente. Ele lê Marx Lenin mal. Ele mete processos contra a prisão. Alega que os guardas incitam violência racial, deixando as celas de detentos negros abertas para os brancos atacarem. Nolan passa um livro para Jackson, depois outro e mais outro. Jackson escreveria depois: Conheci Marx Lenin, Trotsky e Engels, e mal ao entrar na prisão, e eles me redimiram. O ladrão de posto vira revolucionário. Mas não se trata apenas de livros, é sobrevivência. San Quentin, nos anos 60, uma guerra racial. O sistema prisional tinha acabado de dessegregar. Presos negros e brancos misturados pela primeira vez. Guardas recuados assistindo, esperando. Nolan diz a Jackson: precisamos organizar. Precisamos de estrutura. De uma família. 1966, San Quentin, George Jackson, W.L. Nolan, George Big Jake Lewis. Eles fundam a Black Gorilla Family. Não é uma gangue, é uma organização revolucionária. A missão: promover o Black Power, manter a dignidade na cadeia, derrubar o governo americano. O símbolo: um dragão negro escalando uma torre de vigilância de San Quentin. As letras BGF, os números 276. O juramento: entra com sangue, sai com sangue. O inimigo: todos. O departamento de correções, os carcereiros, as gangues supremacistas brancas, do outro lado do pátio, a Irmandade Ariana, a máfia mexicana. Mas a BGF é diferente. Eles estudam teoria marxista-leninista. Eles educam os detentos. Eles constroem o que Jackson chama de o braço carcerário do movimento Black Power. Jackson começa a escrever cartas para a família, para ativistas lá fora, para uma jovem professora da UCLA chamada Angela Davis. As cartas são furiosas, brilhantes, cruas, e tem gente prestando atenção. Uma advogada chamada Faye Tender lê os textos de Jackson. Ela vê algo, uma voz, uma mente, uma arma. Ela chega em Jackson com uma ideia. Publicar as cartas, torná-lo famoso, transformar o prisioneiro em símbolo. Jackson concorda. Mas antes acontece algo que mudaria tudo. 13 de janeiro de 1970. Prisão de Soledad.
W. L. Nolan, mentor, professor e irmão de Jackson, é solto no pátio após 2 meses de isolamento. 14 detentos negros, 2 brancos, um atirador de elite na torre com um rifle. Estoura uma briga. O guarda abre fogo. Sem tiro de alerta. 3 detentos negros mortos. W. L. Nolan, Cleveland Edwards, Alvin Miller. George Jackson recebe a notícia na cela. A revolução acabou de virar pessoal. 16 de janeiro de 1973 dias após o tiroteio, um grande júri de Monterey se reúne. O oficial O.P.G. Miller senta diante deles. O homem que disparou 4 vezes da torre. O homem que matou 3 negros. O veredito: homicídio justificável. Nenhum detento negro pôde testemunhar. Sem investigação. Sem consequências. Os presos em soledade ouvem pelo rádio da prisão. 2h30 da tarde. 30 minutos depois, um guarda chamado John V. Mills é encontrado morrendo na ala Y bloco de George Jackson, espancado, arremessado do 3º andar em cima da televisão. No andar de baixo, um bilhete ao lado do cadáver trazia o aviso sombrio: um eliminado, restam 2. Era dia 14 de fevereiro de 1970. George Jackson recebe a acusação de homicídio em 1º grau. Seus supostos cúmplices são os detentos Flita Drungo e John Clutchett. Juntos formam os irmãos Soledad. Se o tribunal os condenar, o destino é a câmara de gás. Porém, nos bastidores, uma trama paralela começa a ganhar força. Fay Stender, a advogada de defesa, decide publicar as correspondências de Jackson. Surge o livro Soledad Brother, As Cartas da Prisão, de George Jackson. Ela convence o intelectual francês Jean Genet a assinar o prefácio. O sucesso é estrondoso, com 400.000 cópias vendidas. Jackson vira uma celebridade, o ícone do prisioneiro revolucionário. Isso atrai o olhar de uma professora de filosofia da UCLA de 26 anos, Angela Davis, ativista comunista e pantera negra. Sem hesitar, ela se integra ao Comitê de Defesa dos Irmãos Soledad. A troca de cartas começa. As dele transbordam fúria, paixão e estratégia. As dela, no início, mantêm uma certa cautela, mas o tom muda. Tempos depois, Davis confessa um afeto profundo, sentimento que a promotoria rotularia de outra forma. Obsessão, amor, uma paixão desmedida. Enquanto isso, Jonathan, o irmão caçula de Jackson, de apenas 17 anos, observa tudo atentamente. Ele idolatra. George devora cada carta e marca presença em todos os comícios. Jonathan vê o irmão à beira da morte enquanto o sistema judiciário permanece inerte. Ele resolve agir. Em 5 de agosto de 1970, 48 horas antes do ataque, Angela Davis entra numa loja de penhores em São Francisco e compra uma escopeta. O cano da arma é cerrado. Corta para o dia 7 de agosto, Tribunal do Condado de Marin, em San Rafael, Califórnia. Jonathan Jackson adentra o recinto do tribunal. Está em curso o julgamento de James McClain, acusado de agredir um guarda prisional. Apesar do calor, Jonathan veste uma capa de chuva longa. Por baixo esconde um arsenal, muitas armas. São 10h45 da manhã. Ele se levanta e saca um fuzil de assalto. Ninguém se mexe. Ele arma McClain e liberta outros 2 detentos da cela de espera, William Christmas e Russell Magee. O grupo faz reféns o juiz Harold Haley, o promotor Gary Thomas e 3 membros do júri. A exigência de Jonathan é clara. Libertem os irmãos Soledad, libertem George Jackson. Eles conduzem os reféns em direção ao estacionamento. Uma van amarela aguarda. Os guardas cercam o local e os disparos começam. O promotor consegue agarrar uma arma e abre fogo dentro do veículo. De fora, os guardas fuzilam a van. Jonathan Jackson, aos 17 anos, é morto no confronto. O juiz Haley também perde a vida. Uma escopeta de cano cerrado presa ao pescoço do magistrado disparou durante o caos. James McClain e William Christmas também tombam. Saldo final: 4 mortos e 3 sobreviventes. E Angela Davis. As armas eram dela, os recibos levavam seu nome. Ela foge e entra para a lista dos 10 mais procurados pelo FBI. A captura ocorre 2 meses depois em Nova York. Na prisão, a notícia chega a George Jackson: seu irmão caçula está morto. Ele esperava um filho que jamais conheceria. Jackson dedica seu próximo livro a Jonathan, o menino homem que morreu com o dedo no gatilho.
coragem em uma mão um fuzil de assalto na outra. O sistema prisional da Califórnia entra em ebulição. Nos 19 meses após a morte de Nolan, 40 pessoas são assassinadas. 19 delas com ligação direta àquele fatídico dia de janeiro no pátio. O caso dos irmãos Soledad vira um grito de guerra. Celebridades e ativistas como Jane Fonda e Marlon Brando exigem justiça. Mas George Jackson cansou de esperar pela justiça. A mente dele agora arquiteta outro plano. Feinsteiner não tinha o perfil de uma radical. Nascida em 1932 numa família judaica conservadora de classe média em São Francisco, o sonho dos pais era vê-la pianista de concerto. Ela preferiu os tribunais e se tornou advogada. Direitos civis, defesa de detentos, a efervescência de Berkeley nos anos 60. Ela representa os Panteras Negras e Huey Newton, assumindo casos perigosos que todos rejeitam. 1970. Ela lê as cartas de George Jackson vindas da prisão. São centenas de páginas cruas, furiosas e brilhantes. Ela enxerga uma oportunidade única e faz uma proposta a Jackson. Deixe-me publicar seus escritos. A ideia é transformá-lo em um símbolo à voz do movimento. Jackson aceita. Stender passa meses editando e organizando o material. Ela convence o intelectual francês Jean Genet a escrever a introdução garantindo legitimidade e prestígio. Chega outubro de 1970. Soledad Brothers chega às livrarias e é um fenômeno instantâneo vendendo 400 mil cópias. Jackson vira celebridade da noite para o dia. O prisioneiro revolucionário, o filósofo acorrentado. A obra gera uma receita massiva. Stender cria um fundo legal, com centenas de milhares de dólares, tudo destinado à defesa dos irmãos Soledad. Ela o tornou famoso, poderoso e intocável. Mas a ambição de Jackson agora vai além. Os pedidos começam simples, visitas extras mais acesso. Depois a escalada, traga uma arma. Contrabandeie explosivos. Ajude-me a fugir. Stender recusa. Como advogada e oficial da corte, ela ainda acredita no sistema por mais falho que seja. Ela aposta na defesa legal, nos recursos e na pressão pública. Jackson já perdeu a fé em tudo isso. O rompimento é amargo e pessoal. Jackson se sente traído. A mulher que o consagrou agora se recusa a lutar ao seu lado. Stender se afasta do caso em 1972. Ela abandona o movimento, volta ao direito civil e tenta uma vida normal. Mas a organização Black Guerrilla Family não esquece. Chega 1974. Um documento da BGF circula dentro de San Quentin, 22 páginas. O texto é claro: nosso suporte foi destruído por aqueles urubus que fingem ser advogados do movimento. O nome de Stender não aparece. Nem precisa. Todo mundo tá careca de saber a sentença da tropa de choque da BGF. Feinsteiner traiu George Jackson. Traiu a causa. O veredito é um só morte. Eles aguardam 5 anos. Dia 28 de maio de 1979. Edward Glenn Brooks sai em condicional. 26 anos na cara. Membro da facção. Tá na rua há menos de um mês. 11 da noite. Casa da Stender em Berkeley. Brooks toca a campainha. Quem atende é o filho Neil, de 20 anos. O bandido empurra o garoto e invade. Arma na mão, ele rende a família toda. Neil, a filha da advogada, e a namorada dela, Joan Morris. Ele arrasta Faye pro quarto, obriga ela a sentar na escrivaninha. Escreve aí, ele manda. Ela nega. Ele aponta o ferro para a cabeça dela. Ela escreve: eu, Feinsteiner, admito que traí George Jackson e o movimento carcerário na hora que eles mais precisavam de mim. Brooks guarda o papel no bolso, exige grana, só acham $10. E aí dispara 5 vezes a queima-roupa. Stender sobrevive, mas fica paralisada da cintura para baixo, dor crônica, nervos destruídos. Ela depõe contra o atirador em janeiro de 1980. Ele pega 17 anos de cana, mas a advogada não aguenta o peso. A dor, o pânico, saber que o movimento ao qual ela entregou a vida agora quer a cabeça dela. Maio de 1980, Hong Kong. Feinsteiner tira a própria vida. 48 anos. A revolução fez mais uma vítima. Já o Brooks, março de 1984, presídio de Folsom. 2 detentos partem para cima, 9 facadas nele.
Briga interna entre as facções da BGF, até o carrasco vira presunto. A Black Guerrilla Family não perdoa, e também não esquece nem quando é um dos seus. 21 de agosto de 1971. Penitenciária Estadual de San Quentin. 2h25 da tarde. O advogado de George Jackson chega no local. Stephen Bingham, 29 anos, formado em Yale, defensor dos direitos civis, neto de senador. Bingham carrega uma pasta. Dentro, papelada jurídica, material de pesquisa e um gravador. Os guardas revistam. Aquela olhada rápida. Deixam passar algo. Ou talvez fizeram vista grossa. Bingham encontra Jackson na sala de visitas. 15 minutos de papo. Sentados numa mesa de madeira, sem vidro separando os dois. Os guardas olham de vez em quando. 2h40. A reunião acaba. Levam Jackson de volta para o centro de ajustamento. Segurança máxima, onde fica a pior espécie. O oficial Urbano Rubiaco faz a revista geral. Procedimento padrão. Ele percebe algo estranho no cabelo do Jackson, embaixo do pente-garfo. O que é aquilo? Jackson saca uma pistola Astra 9mm, mira nos agentes. Agora já era. Ele atira. Oficial Frank DeLeon, 44 anos, morto na hora. Jackson obriga os outros guardas a abrirem as celas. 26 presos tomam o corredor. Uns se juntam a ele e outros vão na marra. O caos domina o centro de ajustamento. Sargento Jerry Graham, 39 anos, executado. Oficial Paul Krasene, 52 anos, morto. Degolaram os guardas. Hugo Pinel, um dos detentos, usou uma arma improvisada. Aí o Jackson corre para fora do bloco, atravessa o pátio rumo ao muro externo. Mais de 6 metros de altura. A guarda da torre abre fogo. O primeiro tiro erra. O segundo acerta em cheio. Jackson cai de cara no concreto. 29 anos, fim da linha. 3 guardas assassinados. 2 presos mortos na confusão. 6 outros foram indiciados. Fleta Drumgo, David Johnson, Hugo Pinel, Johnny Spain, Willie Tate, Luis Talamantes, os 6 de San Quentin. Mas Stephen Bingham se sumiu. Vazou do apartamento em Berkeley em poucas horas. Meia-noite ele já está fora da Califórnia. O FBI emite o mandado de busca. Homicídio, conspiração, contrabando de arma para dentro da cadeia. Bingham aparece rápido. Praga, 1971, depois Hungria e Iugoslávia. O leste europeu não tem acordo de extradição. Ele vive sob o nome falso de Robert Bortz. Turista se mantendo com dólares americanos. 1974, Paris. Ele some na cidade, Luz faz bicos ilegais, aprende francês, não levanta suspeita. 13 anos no submundo. 9 de julho de 1984. Bingham se entrega. São Francisco. Ele está pronto para o julgamento. A defesa alega armação. Os guardas que deram a arma para o Jackson queriam o revolucionário morto. Usaram o Bingham de bode expiatório. À prova, a arma não batia. Peritos em balística confirmam. Uma Astra 9mm é grande demais para o gravador que o Bingham levou. Grande demais para esconder no cabelo do Jackson. Então, como a arma chegou no Jackson, ninguém sabe. Abril de 1986, Tribunal Superior de Marim, 10 semanas de julgamento. O júri debate por 6 dias. 28 de junho, veredito inocente. Todas as acusações, homicídio, conspiração, tudo anulado. Vários jurados falam pro Bingham depois. A gente podia ter te declarado totalmente inocente, não só não culpado. Anos depois, Bingham analisa a ficha dele no FBI. Ele descobre uma coisa bizarra. O FBI não estava se esforçando para achar ele. Recursos limitados, esforço mínimo. A conclusão do Bingham. O Bingham. Eles sabiam que eu não fiz o que disseram. 2013. Um entrevistador faz a pergunta óbvia pro Bingham. Como George Jackson conseguiu a arma? A resposta de Bingham. O estranho é que a verdade nunca veio à tona. O mistério continua sem solução. Será que o guarda armou uma cilada para Jackson? Alguém mais contrabandeou a arma? Jackson teve ajuda interna. Ninguém sabe. E ninguém nunca saberá. George Jackson morreu correndo em direção à liberdade ou direto para uma armadilha. O dragão caiu, mas a família que ele criou estava apenas começando a se erguer.
22 de agosto de 1989, West Oakland, Rua 9, número 1456. Huey P. Newton sai de uma boca de fumo. 47 anos, cofundador dos Panteras Negras, ícone revolucionário, o homem que inspirou George Jackson e a BGF. Um jovem traficante se aproxima. Tyrone Robinson, 25 anos, soldado da Black Gorilla Family. Palavras são trocadas. Uma discussão por dinheiro, por drogas, por respeito. Robinson saca a arma. 3 tiros. A queima-roupa. Huey Newton morre na calçada. A revolução devora o próprio pai. A relação entre Newton e a BGF já estava podre há anos. 2 décadas de tensão. Ex-Panteras Negras entraram para a BGF na prisão. Eles viam Newton do lado de fora. Livre, famoso, rico, com contratos de livros. Enquanto eles apodreciam nas celas. O vício de Newton não ajudava. Crack, uso pesado e, pior, ele extorquia traficantes da BGF, usava o nome e a reputação exigindo droga de graça. A liderança da BGF cansou. Robinson depois disse à polícia que agiu sozinho. Disputa pessoal, nada mais. Mas todo mundo sabe, Oakland sabe, a BGF sabe, as ruas sabem que foi queima de arquivo. Agosto de 1990, e um Tyrone Robinson condenado a 32 anos. A ironia é pesada demais. George Jackson fundou a BGF como o braço armado do movimento Black Power dentro das prisões. Ele venerava Huey Newton, lia seus escritos, adotou a ideologia dos Panteras, e 18 anos após a morte de Jackson, a organização que ele criou mata o homem que a inspirou. A BGF não quer mais saber de revolução. O negócio é dinheiro, território, poder. A retórica marxista-leninista continua ali. O símbolo do dragão, o juramento, mas a missão agora é tráfico, extorsão, assassinato de aluguel. A morte de Newton marca a transformação final. A BGF para de fingir ser política. Ela se torna aquilo que sempre temeu, apenas mais uma facção criminosa. De mal ao dinheiro, da libertação ao assassinato, o dragão que antes escalava rumo à liberdade agora se alimenta dos seus. E o pior ainda está por vir, porque em Baltimore, Maryland, a BGF está prestes a construir um império que faria George Jackson chorar. Nada de vanguarda revolucionária nem movimento político, mas uma empresa criminosa operada de dentro da cadeia. Por um homem que fatura $20 mil por mês e engravida 4 agentes penitenciárias. Centro de Detenção de Baltimore, 2009. A BGF chega em Maryland em meados dos anos 90. Em 2009, eles são os donos. Chamam o sistema de regimes, esquinas organizadas como unidades militares. Cada regime, uma bolha, reporta a um Bushman. Território, hierarquia, disciplina. Mas o poder real está dentro dos muros. Tavon Bulldog White, 36 anos, aguardando julgamento, tentativa de homicídio, crimes de gangue. Ele está preso, mas não está impotente. Uma escuta telefônica revela, 20 de janeiro de 2013. A voz de White soa clara. Essa cadeia é minha. Entendeu? Tô falando muito sério. Eu tomo todas as decisões finais aqui dentro. Nada passa sem mim. Tudo vem pra mim. Ele não está exagerando. A BGF tem um manual, literalmente um guia de operações para recrutas. Ensina como mirar nas agentes penitenciárias, especificamente as mulheres. Baixa autoestima, insegurança, certos atributos físicos, seduzir, controlar, possuir. Funciona. 7% dos detentos relatam relações impróprias com agentes. A média nacional é 2%. White não só seduz as guardas, ele as engravida. 4 agentes, 5 filhos. Jennifer Owens, 31 anos. Tatuou Tavon no pescoço. Katera Stevenson, 24 anos. Tavon tatuado no pulso. Shia Brooks, 27. Tiffany Linder, 27. White compra carros para elas. Mercedes-Benz, BMW, Acura, anéis de diamante. Elas contrabandeiam nos sapatos, no cabelo, na roupa íntima, celulares, drogas, tabaco, dinheiro vivo. White faz $20 mil por mês de uma cela de prisão. Mais da metade. 325 agentes estão envolvidos no contrabando. Documentos do tribunal provam. A BGF não controla parte da cadeia. Eles controlam tudo. 23 de abril de 2013. Agentes federais agem. 44 pessoas indiciadas.
27 são agentes penitenciários. Todas as 4 mães dos filhos de White acusadas, condenadas, cadeia. O próprio White, 12 anos federais, cumpridos simultaneamente com 20 anos estaduais por tentativa de homicídio. Mas tem um detalhe: White testifica contra os comparsas. A BGF não perdoa isso. Perguntaram a um ex-promotor: o White vai sobreviver? Ele será caçado pelo resto da vida. Dos manifestos marxistas de George Jackson até Ivan White comprando guardas e carros de luxo com dinheiro do tráfico. Bem-vindos à minha prisão particular. A revolução acabou. O crime organizado prospera e a situação vai ficar muito mais feia. Hugo Yogi Pinel, 71 anos, nicaragüense, sobrevivente dos 6 de San Quentin. 43 anos na solitária por opção, pois sabe que no momento em que pisar no convívio é caixão. A Irmandade Ariana tenta a cabeça dele desde 1981. Jogaram bombas na cela, fabricaram armas caseiras, estoques, tentaram de tudo. Ele sobreviveu a tudo isso. O advogado dele, Keith Watley, sabe a verdade. Ele virou alvo de praticamente todas as facções da cadeia por causa da fama e do que fez no passado. 21 de agosto de 1971. Pinel estava lá. Degolou guardas como uma gilete presa na escova de dentes e na tentativa de fuga do George Jackson. A lenda da BGF, o revolucionário. Mas o tribunal não tá nem aí para lendas. Processos de 2015 questionam o isolamento prolongado. A Califórnia perde. O Estado recebe ordem para tirar os presos da segregação máxima e jogar no convívio geral. Pinel recorre. O advogado tenta impedir. Eles sabem o que vai rolar. 2015, Pinel sai da solitária direto para o convívio na prisão de Sacramento, a New Folsom. 12 de agosto, quarta-feira à tarde, Pátio B. Pinel caminha pelo concreto, 71 anos nas costas. O último símbolo vivo da revolução. 2 detentos se aproximam. Jason Weaver e Waylon Pitchford, da Irmandade Ariana, querendo ganhar moral e a tatuagem do trevo. Weaver ataca primeiro, facada nas costas. O guarda joga uma bomba de fumaça. Weaver não para. Pitchford segura o Pinel. Weaver continua furando. Outra granada? Fumaça densa. Weaver nem pisca. Pinel desaba com os ferimentos. O pátio vira um inferno. 70 presos na briga. Os negros partem para cima dos agressores. Os brancos formam uma barreira de defesa. Guerra racial total. A porta-voz da prisão, Dana Simas, confirma depois que ele era sem dúvida o alvo. 11 detentos hospitalizados, tudo furado. 20 minutos para controlar a bagunça. Hugo Pinel morre ali no chão frio. 44 anos depois de George Jackson, o mesmo sistema, os mesmos inimigos, a mesma guerra. A BGF perde o último elo com o passado revolucionário. Weaver e Pitchford garantem o lugar na Irmandade Ariana. O ciclo nunca termina. Lá fora, ativistas fazem vigília. Chamam Pinel de preso político guerreiro da liberdade. Yogi Bear, ícone da contracultura. Dentro da muralha, é só mais um corpo. O dragão que George Jackson criou se transformou completamente. Chega de revolucionários, agora só tem gangster. Nada de teoria marxista, o negócio é assassinato por encomenda. A Black Gorilla Family sobrevive, mas a revolução morreu num pátio de prisão em 2015. Baltimore, 2018. O regime da Avenida Greenmount. 12 anos de tráfico de rua, 7 homicídios, 3 baleados que sobreviveram mais de 10 assaltos à mão armada. Janeiro de 2018, Marquise McKentz condenado. Prisão perpétua sem chance de sair. Gerald Thomas Johnson, o Gizzy, perpétua. Kenneth Jones, o Casely, perpétua também. Março de 2019, Sean Thomas, 38 anos, chefão que mandava no quarteirão 2700 da Greenmount, pegou 35 anos de federal. Setembro de 2024, David Warren, 32 anos, matador da BGF, 467 meses, uns 38 anos. Os federais continuam vindo. A BGF continua operando. Um preso entrevistado em 2014 mandou a real: os detentos continuam traficando e corrompendo os guardas. O jogo não para. Só trocam as peças. $71. Foi isso que George Jackson roubou em 1960.
US$ 71 que custaram a vida dele na cadeia na solitária, onde Leo Marx conheceu Nolan e fundou a Black Gorilla Family para combater a opressão. Facetender fez ele ficar famoso. Ele pediu armas. Ela negou. 8 anos depois da morte dele, a BGF executou a mulher. Angela Davis era apaixonada por ele. O irmão morreu tentando libertá-lo. George morreu correndo para a liberdade ou caindo numa emboscada dos guardas que queriam a cabeça dele. Talvez Stephen Bingham tenha levado a arma. Ou talvez foram os guardas. Ninguém sabe. O mistério morreu com Jackson. Huey Newton inspirou a revolução. Inspirou os Panteras. Inspirou o Jackson. Em 1989, um membro da BGF matou ele por causa de crack. Hugo Pinel aguentou 43 anos no buraco. A justiça soltou ele. A Irmandade Ariana apagou ele 5 dias depois. O último revolucionário morto no pátio. Tavon White comandava a cadeia de dentro da cela. Engravidou 4 guardas, faturava 20 mil por mês. Elas tatuaram o nome dele no corpo. A BGF nasceu para lutar contra a opressão. Hoje eles são a própria opressão. De US$ 71 a um império de Marx, ao dinheiro da revolução, ao crime organizado. A Black Gorilla Family virou exatamente aquilo que foi criada para destruir. O oprimido virou o opressor. E o dragão continua se alimentando.